volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy um caso que quer resolver. Primeiro eu quero cumprimentar a Frente Negra Gaúcha, né, em teu nome e saudar esse encontro, né? Esse encontro para falar da gente, porque nós simbolizamos muitas pretas, né? Falar de mim é falar de uma constituição de mulheres que batalham para existir todos os dias. Quem sou eu, né? Quem é a Bruna? Eu tenho 34 anos, fui mãe aos 16 e sou filha de uma gari, de uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, que ao longo da sua vida batalhou muito para criar 5 filhos ali na Vila Cruzeiro, né? Então, eu sou a Bruna Rodrigues, uma mulher periférica, mãe, desde muito jovem, e que o encontro com a política se dá a partir das batalhas da vida. Eu acho que toda mulher, inclusive, que conhece a política, e uma mulher que tem essa constituição, ela conhece a política a partir das batalhas, né? Nós não conhecemos a política porque ela faz parte do nosso cotidiano. Nós conhecemos a política batalhando para que as nossas demandas da vida se solucionem, né? Eu conheci a política através da luta pela vaga na creche. Eu estava sentada no cordão da calçada da vila onde eu morava, ali da Vila Tronco, na Cruzeiro, quando a Manuela, jovem candidata a vereadora também, falava da importância da juventude ocupar a política. E que essa especificidade de ser uma mulher preta, mãe da comunidade, precisava ser pautada, porque essa era uma característica das mulheres como eu, não das mulheres como ela, né? Então, eu conheço a política pautando o meu direito de ter o acesso garantido da minha filha à educação, porque esse é um marco do meu encontro com a política, né? A luta pela vaga na creche, porque nenhuma mulher tem liberdade se nós não temos a vaga na creche, se nós não temos a educação aos nossos filhos garantidos, né? Então, esse é um marco do meu encontro com a política. Mas, quando eu conheci a política, enfim, comecei uma militância não tão organizada lá no início, lá na Vila Cruzeiro, falando e organizando a mulherada que, como eu, lutava para que os seus filhos pudessem ter a vaga na creche garantida para voltar a estudar, por exemplo. Nós pensávamos e olhávamos para a política e a gente não se reconhecia, né? Quem é o perfil da política tradicional? Jamais uma mulher como eu, né? Jamais uma jovem como eu, com 16 anos, com uma filha nos braços, filha de uma trabalhadora da limpeza urbana. Quando a gente olhava para os políticos, lá em 2004, nós víamos uma política completamente branca, né? Uma política hereditária. Os filhos dos políticos podiam ser políticos, não uma filha de uma trabalhadora da limpeza urbana. Então, quando começávamos a questionar, né, do porquê que a política também não nos representava, nós encontrávamos essas relações, né? Então, foi algo que me fez, ao longo dessa militância, que falou sobre a vaga na creche, mas também falou na luta contra o fechamento das nossas escolas ali na Vila Cruzeiro, né? E aí fecha a escola, o posto de saúde cada vez com menos estrutura. Nós sabemos o impacto que teria o fechamento do postão da Cruzeiro e várias vezes tentaram fechar o nosso posto de saúde. Logo em seguida vem o fechamento da escola e, não menos importante, uma avenida que vem simbolizando mais uma higienização de pessoas de uma comunidade de uma comunidade tradicional, né? Eu nasci e me criei na Vila Cruzeiro, a minha mãe nasceu e se criou na Vila Cruzeiro, os meus avós nasceram e se criaram na Vila Cruzeiro. E a Avenida Tronco veio varrendo toda essa história, né? Eu recebi uma cartinha por debaixo da porta dizendo que eu tinha 40 dias para sair da minha moradia. E mais um processo de resistência. Então, o tempo inteiro desse encontro com a política é na batalha, lutando para sobreviver. Não tem um plano de ocupação da política. Esse plano de ocupação da política ele vem posterior,
né? Quando eu me filio a um partido político, né? Sou filiada ao Partido Comunista do Brasil desde os meus 17 anos. Então, me filio ao Partido Comunista do Brasil, me organizo na nossa juventude, na União da Juventude Socialista, depois presido essa juventude, logo em seguida também participo da organização da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, a UAMPA, e aí presido então essa entidade. E aí tem um momento que a gente se dá conta que ou a gente faz parte da política institucionalmente, ou a gente se organiza no movimento social, organiza as demandas, mas não consegue materializar por falta de representação parlamentar, né? Então aí começa um ensaio de organização para que a ocupação da política também seja uma realidade sem modelo, né? Aliás, sem modelo seria injusto dizer. Eu sou de uma região onde nós elegemos uma vereadora, mesmo que ela tenha ocupado esse lugar pela suplência. A Saraí é uma mulher da minha região. Foi uma mulher preta como eu, que lutou pela moradia, pela saúde e pela educação como eu, e que traz aí essa simbologia, essa importância da participação, né? Me organizei no orçamento participativo da minha região, lutamos para trazer uma creche e conseguimos. Então, esses processos também de participação e consolidação, né, materialização dessa participação a partir de uma demanda, também é algo que me faz olhar para a política com mais gana, né? Querer estar dentro dela para transformar a nossa realidade e a nossa vida coletiva. É muito boa essa pergunta porque eu acho que ela fala muito mais sobre a gente do que as nossas individualidades, né? A nossa chegada, por que nós estamos aqui, eu acredito, inclusive, né? Falando sobre esse novo pleito, sobre essa nova estratégia que a gente organizadamente traçou de coletivamente enfrentar o pleito eleitoral. Porque a nossa chegada coletiva na Câmara de Vereadores, né, nós sabemos, não foi uma chegada harmoniosa. Eu fui barrada 3 vezes de entrar no plenário, numa mesma sessão, né? Quando eu tentava acessar o plenário, dizia que só entra vereadora. E eu disse, pois então, eu estou entrando no meu trabalho, eu sou uma vereadora. E eu ficava me questionando do porquê que eu estava sendo barrada ali na porta. E porque eu olhava para dentro do plenário e eu via as nossas mulheres. As nossas mulheres estavam lá, limpando, servindo, né? Garantindo essa estrutura para que a branquitude pudesse ocupar. A Câmara de Vereadores, nós sabemos que ali é o balcão, né, dessa burguesia de negociação da política tradicional. Mas quando barram uma mulher como eu no plenário, barram o que eu vim representar, né? A nossa chegada coletiva é uma forma do movimento negro, da luta antirracista se expressar. Essa não é uma luta individual, não fala sobre a Bruna ou sobre qualquer um dos meus outros colegas. Ela fala sobre a nossa necessidade coletiva de se articular e de ocupar esses espaços. E eu acredito que ela só não é mais violenta porque nós temos um coletivo que se acolhe, que se cuida e que enfrenta de forma coletiva também todos os ataques, né? Uma das coisas que mais me assustava é que eles não entendiam por que quando atacavam um de nós, toda a bancada se levantava. Porque essa é a forma negra de se organizar. É uma forma coletiva de enfrentar os desafios que a sociedade nos apresenta. Afinal de contas, quando lá no início da minha trajetória eu lutava pela vaga na creche, não era para a minha filha. A creche que nós trouxemos ali para Vila Tronco não foi uma creche para minha filha, porque foi 10 anos depois, né? Mas nós falamos de pautas que são coletivas, né? O processo da educação, esse processo educacional, ele é coletivo, ele fala sobre todos nós. Eu sou filha de uma gari que tem a 3ª série, né? E eu sei qual é o impacto da educação na nossa vida. Não mudou só a minha realidade, mudou a dela também, né? Mudou a da minha mãe, mudou a da minha filha. Então, assim, a minha filha vai fazer agora quase 18 anos. E ela
está estudando para o vestibular. Com a idade dela, eu já era mãe dela há muito tempo. Essa mudança, né? Essa mudança estrutural, educacional, ela muda a nossa perspectiva. Eu, inclusive, tenho dito que eu sou a prova que lutar vale a pena, mas que a educação transforma. Eu sou filha de uma política integral de educação, né? E qual o nosso ponto de encontro coletivo? A educação. Toda a bancada negra é oriunda da universidade pública, da escola pública, desse lugar que nós lutamos para ocupar. Todos somos defensores das cotas e das políticas sociais que nós entendemos, que elas mudam a nossa vida, né? Eu fiz 5 vestibulares para entrar na URGS e eu sei que foram as cotas que me deram essa condição para materializar esse sonho, né? Então, quando a gente fala de uma bancada negra, né, e desse processo mais coletivo que tem como símbolo e ponto de encontro a educação, tudo isso fala sobre o nosso processo de enegrecimento, de entendimento da pauta coletiva, né, da luta social. Eu sempre falo que se não fosse as cotas e as políticas sociais, provavelmente eu não estaria aqui falando contigo. Porque a meritocracia é um discurso branco que, inclusive, nos coloca a nossa potencialidade em xeque, né? Mas a meritocracia é de quem sempre teve condições de ocupar determinados lugares, né? Não tem mais mérito que eu, de uma mulher preta que trabalha desde os 7 anos, né? Que foi cuidadora de carro, que se criou ajudando a mãe a manter a família. Não tem mais meritocracia que nós, né, lutamos muito para chegar até aqui. Agora, essa meritocracia preta, se não contar com uma política de fomento e de estruturação que nos possibilite chegar, ela é mentirosa, né? Ela acaba sendo para inglês ver, mas que pouco materializa a nossa transformação social. Eu, quando eu era uma adolescente comum, né? Uma adolescente que cresce e se cria na comunidade e que em determinado momento tem muitos amigos, mas que parece que tem um momento que levanta a cabeça, começa a faltar gente, né? Eu me refletia muito sobre o porquê que se matava tanto jovem e por que a gente não conseguia reagir, né? Eu perdi meu primo, o primeiro primo eu tinha 9 anos, assassinado. Eu perdi o segundo primo, eu já tinha 14 anos. E quando a minha filha tinha 8 anos, ela perdeu o irmão, né? Essas perdas, elas vão nos acompanhando ao longo da vida, né? E quando hoje eu paro para refletir sobre, eu tenho certeza que é a falta de oportunidades que fazem com que a nossa juventude ela vá se apagando, para além do projeto de extermínio, né? Porque quando fecha uma escola, e nós, quando organizamos a luta contra o fechamento da nossa escola, nós sabia que aquela juventude que não estaria dentro da escola, ela estaria do outro lado da esquina, né? Lutando para sobreviver. Porque, inclusive, a gente fala muito sobre isso na comunidade, a nossa juventude, ela é muito ousada, né? Ela quer ocupar espaço, ela quer acessar as oportunidades. Infelizmente, o projeto que nos apresentam é a única oportunidade que, infelizmente, a nossa juventude acessa é o tráfico de drogas. Mesmo que por um período curto, quando eles ocupam aquele espaço, eles se sentem empoderados, né? E aí quem não dá oportunidade ao Estado, mas quem também mata é o Estado, né? Então a gente tem um projeto que impede a nossa juventude de se desenvolver. E eu sou a contraposição disso, porque eu sou a prova material de que com investimento a nossa juventude pode sonhar ser quem quiser. Ontem eu estava na Cruzeiro, cuidando do carro, lutando para ajudar a minha família. E essas crianças que estão na sinaleira são muito parecidas comigo,
né? É uma criançada que está ali tentando não perder a capacidade de sonhar, né? Com o futuro, com uma alimentação, com a manutenção da existência. A diferença entre a Bruna da sinaleira e a Bruna vereadora são as oportunidades e o processo educacional que vem segurando firme na mão ao longo de toda essa jornada. Eu sou filha de uma política integral de saúde de educação infantil, eu sou filha de uma política integral desde o ensino fundamental até a universidade, né? Eu estudei no Emílio Meyer, ali na Niterói, que é uma escola municipal que tinha alimentação, eu sempre trabalhei. Então, eu saía do trabalho e ia direto para a escola, e lá tinha alimentação. Era fundamental para mim, né? Que trabalhava o dia inteiro, que estudava à noite. E eu só saí dessa escola para a Universidade Federal, né? Que era um sonho, que era algo que movimentava assim, a nossa imaginação, vamos dizer assim. Então, o que diferencia, né? O que faz com que eu esteja aqui são as oportunidades. E a batalha, né? Porque a gente batalha muito, em todos os espaços. Seja na comunidade, seja nos partidos, nos movimentos, né? Em todos os lugares nós precisamos resistir para permanecer. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar, acho que a gente mostra a quem veio. Eu evito dizer que a gravidez da adolescência é um problema. Sabe por quê? A minha maternidade foi minha maior revolução, sem dúvida nenhuma, né? Porque foi com ela que eu agarrei firme e fui enfrentar a vida, né? Agora, o que eu acho que nós precisamos refletir, eu acho que grande parte da gravidez na adolescência ser um problema é porque nós enxergamos ela de forma também equivocada. Nós nunca nos debruçamos para refletir sobre a gravidez na adolescência. Quem são as meninas que engravidam na adolescência? Onde elas vivem? Qual o contexto social em que elas se encontram? Porque uma mulher, uma menina que engravida na comunidade, ela muda de status social, né? Ela deixa de ser uma menina que é abusada, que é negligenciada, que sofre uma certa invisibilidade, e ela passa a ser um ser respeitado, porque as nossas mães são respeitadas. Então ela passa como se mudasse um estágio, né? As meninas, elas são menos abusadas quando são mães. Elas são menos desrespeitadas quando elas são mães. Elas sofrem menos com a fome quando elas são mães. Nós precisamos analisar, a minha mãe foi mãe com 13 anos, eu fui com 16. A mudança, e eu me dei conta, refletindo sobre a minha maternidade, eu me dei conta dessa mudança em que a nossa forma de organizar nos trata, porque eu refletia do porquê que eu deixei de ser desrespeitada pelos homens da comunidade quando eu peguei minha filha nos braços. Porque essa mudança faz com que as meninas também queiram ser mães. Porque tu passa a ser uma mulher. Então, eu acho que quando a gente pensar a gravidez na adolescência, nós precisamos pensar que nós precisamos conseguir mudar um contexto social que expõe as nossas meninas, né? Então, assim, inclusive, nós precisamos falar sobre a gravidez na adolescência com menos tabu, né? Com menos tabu, com mais acesso à informação, né? Eu acho que hoje, inclusive, é um período muito próximo do período em que eu vivi, porque nós retrocedemos, né? Então, quando se vai falar sobre sexo, quando se vai falar sobre a saúde reprodutiva das mulheres, quando se vai falar sobre direito ao corpo, essa nunca foi uma discussão em que eu enfrentei, né? Eu conheci essa discussão já militante. As meninas não sabem o que é abuso. Elas entendem que deixam de ser abusadas.
Porque eu deixei de sofrer uma série de violências quando eu me tornei mãe. Então nós precisamos refletir sobre o contexto das nossas comunidades. Não foi um problema eu me tornar mãe dentro da minha família. A minha mãe foi mãe com 15, eu fui com 16. O problema foi toda a negligência que eu enfrentei antes de ser mãe e depois que eu fui mãe. Então, por isso que eu digo, nós precisamos nos debruçar sobre a gravidez na adolescência, pensando todas as mazelas que essas meninas enfrentam antes e depois. Para daí nós criar uma política de enfrentamento a essa que é uma das causas que tira as nossas meninas da escola, né? Que deixa, que tira e que rouba a nossa infância, a nossa adolescência. Tudo isso para fugir da violência. Porque se eu não entendesse que eu seria menos abusada, que eu seria mais respeitada, que a comunidade ia me encarar com mais respeitabilidade, quem sabe eu não teria sido mãe. Então, eu acho que esse contexto precisa ser analisado. Para além disso, a maior pauta do meu mandato, uma das mais estratégicas, é a luta pela vaga na creche. Porque essa consciência eu adquiri podendo voltar para a escola. Eu rompi a desigualdade, eu rompi com toda essa mazela que eu enfrentei, me fortalecendo a partir da educação. Então, eu defendo a escola de turno integral, porque as nossas mulheres não trabalham meio turno, né? Elas trabalham um turno integral. Eu defendo que toda mulher tenha acesso à vaga na creche, porque só a partir da vaga na creche que as mulheres rompem com essa que é a violência doméstica, né? Minha mãe só conseguiu sair para trabalhar e romper com o ciclo da violência econômica quando nós todos estávamos na creche e na escola, né? Eu só consegui voltar a estudar depois que a minha filha estava na creche. E eu pude voltar para a escola. Então, nós precisamos falar da gravidez na adolescência como um processo fundamental para a liberdade, emancipação e autonomia das mulheres. E essa é a centralidade. Agora, eu fiquei muito feliz quando fui conversar com a Defensoria e nós conseguimos conquistar aqui em Porto Alegre 100 vagas na creche, né? Então, assim, 100 mulheres na cidade vão ter autonomia para sair e poder procurar emprego, retomar seus estudos, enfim. Mas também falo sobre um projeto que nós elaboramos e que é algo que eu acho que nós precisamos consolidar no Estado, que é a luta contra a pobreza menstrual. Essa que já me tirou da escola, né? Essa que tira tantas as meninas da escola. Aqui em Porto Alegre nós conseguimos fazer com que quase R$500 mil fosse destinado à distribuição de absorventes nas escolas, garantindo, né, que essa não vai ser mais uma forma de nos violentar e de nos tirar do processo educacional. Então, assim, nós falamos do que simboliza a gravidez na adolescência, nós precisamos nos debruçar sobre isso, nós falamos sobre a luta pela garantia da liberdade das mulheres, que precisa dialogar com a luta pela vaga na creche, e nós falamos da pobreza menstrual, que é algo que também afasta a nossa juventude da escola. Então, e da escola de turno integral, que é fundamental para que a nossa criançada possa ter mais acesso, a garantia de mais acesso à autonomia, né? Então, esse é um projeto ousado que nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores e que uma parcela deles vem sendo discutido, né? Alguns já em fase de implementação e, na minha opinião, assim, se esse fosse o fim da nossa passagem, já seria muito exitoso. Eu acho que algo que nós não falamos aqui e que tem sido fundamental e um motivo de grande expectativa nesse pleito que nós vamos enfrentar, não sei se tu sabe, mas eu fui a primeira mulher a dirigir a Comissão de Orçamento na Câmara de Vereadores. Nunca uma mulher antes tinha dirigido essa comissão, que é uma comissão das mais importantes da Câmara de Vereadores, né? Ali a Prefeitura precisa apresentar todo o projeto orçamentários para a cidade. E eu acabei me dando conta que, às vezes, a gente se atém à organização das nossas demandas, mas não consegue
entender a importância da garantia dela no orçamento. E essa foi, na minha opinião, uma das maiores experiências que eu já tive, né? Olhar para o orçamento, uma mulher como eu, uma mulher negra, periférica, que dirige uma das principais comissões de orçamento na Câmara de Vereadores e conseguir fazer dela também um instrumento de luta. Ali nós ampliamos o recurso para luta antirracista, né, para pauta antirracista, que veio de uma rúbrica de R$11 mil para R$350 mil. Se eu não me engano é 377, mas eu não me lembro o número exato agora. Ali nós conseguimos garantir quase R$500 mil de recursos para distribuição de absorventes, a garantia de distribuição de cesta básica na cidade. E nós sabemos que a fome tem sido uma visita constante na vida das nossas mulheres, das nossas comunidades. Quando eu olho para o pleito que nós vamos enfrentar, e essa foi uma experiência muito rica, porque nós não podemos mais cair no discursinho de que falta dinheiro. Não falta dinheiro. Não falta recurso, falta vontade política de fazer da vida do nosso povo, né, uma vida mais digna. E hoje eu tenho a certeza que nós precisamos chegar na Assembleia Legislativa para fazer desse Estado um lugar mais igual para as nossas mulheres, né, onde a gente possa ter mais dignidade. É inadmissível que uma parcela da população sente na mesa e possa usufruir da boa alimentação e as nossas mulheres sentem na mesa e não consigam garantir o pão, o leite e o café. 3 itens básicos que saíram da mesa da nossa mulherada, para além do gás, né? Então, olhar para a Assembleia Legislativa, né, com essa bagagem que nós trazemos aí da Câmara de Vereadores, é olhar para aquele lugar que nós precisamos estar, né? Então, tenho muita convicção que uma mulher como eu, na Assembleia Legislativa, que nunca teve uma deputada negra, é algo que nós precisamos ter como estratégia política de resistência, né? Nós estamos lá também, na limpeza, na manutenção, servindo os deputados, né? Porque na sua grande maioria são homens brancos, representantes da política tradicional, que revezam entre os seus filhos, né? Entre os seus pais. Então nós precisamos olhar para aquele espaço e ter como mais um ponto de estratégia e de resistência. Eu quero estar lá porque eu sei o que fazer. Eu sei o quanto dá para mudar a vida do nosso povo e da nossa gente, né? Estando nesses espaços, mesmo que com a correlação de forças, né, comprometidas como nós temos aqui na Câmara de Vereadores, nós topamos mudar ou tentar, de alguma forma, estremecer essa estrutura corrompida pela tradição daqueles que sempre tiveram o privilégio da sociedade, né? Então, na Assembleia Legislativa, esse é o nosso desafio, né? Enfrentar a violência política de gênero, que é algo que também nós enfrentamos na Câmara de Vereadores. Eu tive dentro do plenário um vereador que disse que eu tinha tesão por ele, por defender os trabalhadores do transporte coletivo, né? A retirada dos cobradores, para nós, simboliza muito. São os nossos amigos, são os nossos parentes que perderam o emprego na cidade. E se levantar contra isso foi algo que fez aí o machismo aflorar dentro desses vereadores que não concebem, que não entendem como nós chegamos. Nós sabemos como nós chegamos, né? Com muita estratégia, com muita organização. Mas essas são as pautas assim, que eu topei enfrentar. A discussão do orçamento, que é fundamental, enfrentar a violência política de gênero que tira as mulheres da política e fazer dessas políticas como a luta pela vaga na creche, a escola de turno integral e a alimentação como estratégia de resistência do nosso povo. É dessa forma que eu acredito que a gente vai fazer da política um lugar mais popular, né? Não é fácil, é um grande desafio, mas eu acho que a política nos merece e precisa nos receber para que a gente ocupe o nosso espaço. No te vayas a volver, sé